Eu sou a Vanessa Neri, eu sou historiadora, né? Sou formada em História pela Universidade Federal de São Paulo. Também sou mestre em Letras pela Universidade Federal. E eu sou professora, né, da escola pública estadual e atuo também como professora numa rede de cursinho popular, né? Que é a rede Emancipa, no cursinho Angela Davis, né, que já carrega esse nome importante também. E é isso. Bom, meu nome é Tuana Emily. Boa noite. Espero que todos e todas estejam bem. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, em breve arte terapeuta também. Eu trabalho com assessoria pedagógica em educação inclusiva, adaptação de material para educação especial, e eu também atuo no Fundamental 1 em uma escola particular de São Caetano do Sul, né? E hoje nós vamos falar de feminismo. E eu gosto de falar feminismos, e eu acho que hoje a gente vai entender um pouquinho por quê, né, Van? Exatamente, exatamente. Já começa com as Então, polêmicas, né? por que feminismos, né? E eu achei muito legal o convite, mais uma vez eu agradeço, porque quando os meninos falaram comigo, eu achei ótimo que o projeto a ideia é popularizar o conhecimento histórico, né? E quando eu penso em feminismo hoje, eu penso em um feminismo popular. E aí, muitas das minhas amigas, até elas falam, como assim, feminismo popular? Que eu, tá viajando. E eu gosto muito de falar, né, desse sentido, porque eu acho que é o feminismo na prática, Uhum. né? A ideia é popularizar esse tema, que é um tema muito complexo e muito mal interpretado, né? Exatamente. Fazendo com que esse movimento ele possa, de fato, atingir todos os espaços possíveis, independente de raça, classe e gênero. Por isso que hoje a gente traz muito essa pauta do feminismo popular. A ideia é poder, de fato, atingir toda a população, né? Toda a sociedade. Eu gosto muito de uma fala da Márcia Tiburi no livro dela, e ela fala assim: o feminismo nos leva à luta por direito de todas, todes e todos, né? Todas porque nós mulheres levamos essa luta para frente, todes porque hoje o feminismo se desenvolveu, ele abriu novos horizontes e a gente acabou abraçando e abrindo espaço para outras expressões de gênero e sexualidade, e todos, porque a gente luta por uma certa ideia de humanidade, né, que considera que aqueles ditos homens, eles devem ser incluídos, sim, em um processo realmente democrático e igualitário. Eu acho que a gente não consegue falar do nosso objetivo sem conseguir atingir todo mundo, né? E aí eu acho curioso, Van, que muita gente fala para mim, será que eu preciso me intitular feminista? Será que eu preciso usar esse, Termo, né? esse termo? E eu acho que eu já ouvi muito, ai, Tuana, mas eu quero ser dona de casa, eu quero cuidar da minha família, tá tudo bem? Sim, tá tudo ótimo. A ideia é que você tenha a possibilidade de escolher que você quer fazer isso, ou que você escolha que você não quer fazer isso, e que tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa construir espaços e abrir possibilidades para enxergar que sempre vai ter uma mulher que pensa diferente da gente, ou que passa pelo mesmo que nós, mas que também há mulheres que não passam pelas mesmas situações que a nossa, né? Uhum. E com isso eu quero dizer que sim, você pode ser feminista de muitas maneiras, concorrendo a um cargo político, militando em movimentos sociais, indo a manifestações, cuidando da tua casa, ou sendo diretora de uma empresa, ou doméstica, né? Existe aquela mãe dona de casa que não teoriza nada. Ela não Uhum. está na academia, mas ela cria os filhos dela, né, tanto o menino como a menina, com que eles tenham respeito mútuo, com que eles se enxerguem como iguais em direitos, né? Exato. Tem aquela jogadora de futebol que não se intitula feminista, mas que levanta a pauta do salário e que bate de frente com isso, né? Tem a empregada que denuncia o abuso sexual do patrão. Sendo a Então, vozinha, né, que faz o chá de boldo para nós, chá de camomila, né, que ensina a gente a se autocuidar, né?
tem que se cuidar de forma natural também, né? E talvez, Van, elas nem se intitulem feministas, mas as suas ações, elas vêm de encontro com a essência do movimento da mulher. E eu acho que a gente vive num momento tão delicado que a gente precisa resgatar a essência, né? Eu acho que feminista pode ser, por exemplo, a minha avó, que nos anos 50 foi a primeira mulher da família a se separar e ela dormia com um facão embaixo do travesseiro para proteger os filhos. Sabe? Pode ser uma mãe distante. Pode falar, E é engraçado que isso é uma história que muitas de nós compartilhamos, né? Porque a gente já tinha conversado e a minha avó também veio do Nordeste, com vários filhos, chegou aqui, o marido a abandonou, né? Trocou de família, ela se viu sozinha cuidando dos filhos e leva a família inteira também, né? Então isso é uma forma de feminismo. Embora minha avó não vai bater no peito e falar, eu sou feminista, vai militar, né, vai fazer passar. Mas é uma forma, né, uma expressão disso. Isso. E aí eu acho por isso que a gente fala de feminismo popular, é essa ideia de abraçar todas as pessoas, né? Pode ser até aquela mãe de santo que está enfrentando uma intolerância religiosa ali e está buscando para ser ouvida. Né? Então, você pode ser feminista de muitas formas, desde que você reconheça de fato que existem desigualdades, que existem N dificuldades e N problemas, né? Mas que, afinal no final de tudo, a gente luta por liberdade. E nós não lutamos, eu pelo menos não luto por mim, eu acho que a gente luta pela humanidade em si, né? E não só pela liberdade, pela igualdade, né? De tudo, em todos os espaços, né? De poder fazer o que queremos, igual você começou a falar disso, de atuar em todos os âmbitos, seja quais forem eles, né? E eu acho que assim, não, gente, eu não tô falando que você não tem que se intitular, eu me intitulo. Eu me identifico, inclusive, com o feminismo marxista e emancipacionista, mas eu acho que é essa liberdade de você entender que tudo bem se alguém não se intitular. Porque às vezes você se intitula, mas tua prática não condiz com aquilo, né? Então, a Tavi Gevson, acho que, se eu não me engano, pronuncia assim, ela fala assim, o feminismo não é um livro de regras, mas é uma discussão, uma conversa, um processo. Então, sem a união de todas, todes e todos, a gente não consegue atingir todos os espaços em busca de uma real mudança. Porque eu acho que a gente está num momento que a galera pensa muito na utopia. E é lógico que a utopia é fundamental, a gente precisa disso também para alimentar, né, nossa vontade. Mas a gente tem que pensar de que forma eu posso mudar a minha realidade, a realidade das pessoas que estão ao meu redor, né? E aí, por isso, entra os feminismos, né, Van, que você, né, falou, a gente precisa falar deles. Porque talvez as bandeiras e as causas do feminismo que você conhece, o que você já ouviu falar, não te acolhe. Né? Então, será que existe só um? Será que um é o suficiente? A maior parte da rejeição do feminismo vem da ignorância das pessoas que não sabem da temática e automaticamente associam com movimentos radicais. Mas será que só o movimento radical existe, né? A gente tem as chamadas vertentes, né, que possibilitam esse acolhimento, possibilita que a gente abrace todas as realidades vividas, porque somos em muitas, e temos vidas, temos bolhas e temos privilégios diferentes. E um feminismo não é o suficiente para abraçar e acolher todo mundo. Então, por isso que é mais correto dizer feminismos ou vertentes feministas. E eu achei muito legal o seu feeling de falar, a gente precisa comentar sobre isso. E se nós lutamos pelo mesmo objetivo, o nosso foco tem que ser a essência, né? A essência dele. Então tem o feminismo marxista, liberal, tem o radical, o lésbico, o transfeminismo, o anarcofeminismo, o emancipacionista, o feminismo negro, o feminismo indígena. E eu listo para vocês entenderem que talvez você não concorde com o que eu estou falando e que tá tudo bem, porque nós não pensamos iguais. E se você pensa diferente, ok. Nós podemos pensar diferentes. Nós só não podemos continuar uma caça entre nós, né? Uma caça entre nós mesmas. Para isso a gente tem que ter consciência, né? Saber nossos privilégios. E as ações são mais importantes que dominações. As dores de cada um norteiam ações, com certeza. Perfeito. A Elizabeth, maravilhosa. Acho que o Will conhece. Nossa referência também. Um beijo, Beth.
É isso. E eu acho, Luan, que agora eu vou passar para você, porque eu acho que a gente não pode falar do feminismo popular sem falar do feminismo negro. Afinal, como que eu posso atingir toda a população? Eu gosto muito de uma fala que a Djamila teve numa aula que eu participei na Universidade Ninja. Ela fala, enquanto as mulheres brancas lutavam na Europa para trabalhar pelo direito do trabalho, as mulheres negras sempre trabalharam. E, Sim, inclusive, foram escravizadas. E outra exato. coisa, a maior parte da população brasileira está entre pretos e pardos. São 54,9%. Né? Então, por que Exatamente. é tão importante o feminismo negro, Van? Fala um pouquinho aí pra gente, por favor. Então, a Tu veio falando dessa questão, né, dos feminismos e acho que está mais em pauta hoje é essa discussão da questão do feminismo negro, né? Essa bandeira foi levantada em inúmeros cenários, né, contemporâneos, de questões até da mídia, né? Se a gente vê, sei lá, Big Brother, se a gente vê novela, essas questões são levantadas e vêm a público, as redes sociais, né? Essa discussão sobre o feminismo negro. E aí, por que ele é importante, né? A própria Angela Davis, né, uma intelectual norte-americana, ela vai falar justamente disso, né? Que a mulher negra, a ação dela move o mundo. Então, a gente precisa entender a história dessa mulher. Então, por que surge esse feminismo negro? Justamente como a Tu falou muito bem, a gente tem pautas diversas, né? A gente tem origens diversas, a gente tem meios diversos. E aí cada um sabe, né, a sua dor que carrega, a sua trajetória, né? E a E por comunidade, né? exatamente, por ser tão plural, a gente não consegue colocar numa caixinha só, né? Falar de todas as mulheres só num termo, só num feminismo. Por isso que a gente trouxe essa questão dos Talvez feminismos. fosse até egoísmo, né? Da nossa parte. Exatamente, exatamente. Então, assim, como tu falou, os meninos trouxeram a perspectiva histórica, né, na primeira conversa sobre feminismo e falaram muito bem, destacaram essa questão da luta que se inicia num contexto europeu, né, e de mulheres que queriam essa igualdade no trabalho. Sendo que, assim, o trabalho já era uma realidade nossa, né? Enquanto elas estavam lutando para adentrar no mercado de trabalho, querer um espaço para exercer a sua função na sociedade, a mulher negra já foi colocada, né, nesse espaço, assim, principalmente no meio da escravidão. Óbvio, no meio da sua família isso já existia, né, mas como forma forçada, né, para atender a necessidade de outras pessoas, isso não foi discutido, ela foi colocada nessa condição e era preciso pensar nisso, né? Porque isso marcou e marca, né, gerações de mulheres negras e fazem parte da nossa trajetória, né? Pensar nessa relação de trabalho. Então, o feminismo negro passa a ser uma pauta, justamente por destacar isso, principalmente também por destacar a forma com que a gente se relaciona, né, em todos os âmbitos, na questão do corpo, né? Então, são várias pautas, né? E várias questões que a mulher negra traz que é diferente do feminismo de outras mulheres. Por isso que ele é importante. Ele E vai ser trazido. Pode falar, tu. talvez mesmo entre as mulheres brancas e entre as mulheres negras, um feminismo para cada uma não é Não suficiente. é Então, a suficiente, gente precisa de exatamente. muitas vertentes mesmo para acolher a bolha de cada uma. É Exatamente. basicamente isso. Mas como a Beth falou, né, pra gente se encontrar em lugares, né? Porque a gente fala, coloca isso feminismos, o feminismo negro, o feminismo branco e tal. Mas pra gente se encontrar em lugares, porque não são rótulos fechados, né? Mas pra Exatamente. gente se encontrar, ter esse lugar de troca, porque acho que acima de tudo, o feminismo é uma palavra também que está entrando bastante, que é essa questão da sororidade, né? Ideia de você compreender a dor da outra, né? Compreender a situação da outra e formar um grande coletivo mútuo, né? De ajuda. Né? Eu acho que é isso. Quando a gente começou essa conversa, né? A gente pensou nessa conversa com o convite dos meninos, era isso. Era falar, a gente fala, putz, que legal, né? Que somos nós e a gente vai trazendo várias coisas e a gente não compete, né? A gente soma. E aí você vai conversando e fala assim, nossa, que legal, que legal, vai construindo uma coisa gigantesca, né? Só com as nossas vivências que são ímpares, né? Então é falar dessa colaboração, dessa sororidade mesmo.
Enfim, e aí o movimento negro ele vai surgir justamente, o feminismo negro vai surgir justamente numa pauta em que se procura essa igualdade racial, né? Que se luta pelo espaço da igualdade. Então ele vai ganhar corpo mesmo, como esse rótulo, né? Na década de 60, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, aqui com o movimento de mulheres negras, que vai trazer. E aí a gente tem um expoente, né, de mulheres que carregam essa teoria e que exploram essa questão da sexualidade, da raça, né, do trabalho, dessa condição social, né, porque também ao falar disso a gente fala de capitalismo, a gente fala de inúmeras coisas. Porque é isso, como a gente disse, a mulher negra ela está na base dessa sociedade e carrega todas as outras questões com ela também. E também falar de feminismo negro é prestar atenção que quando a gente fala, por exemplo, de violência contra as mulheres, né? Então, se a gente falar de violência contra as mulheres, a gente vai analisar um número e, em sua maioria, as mulheres negras que são as maiores vítimas de violência. Eu até trouxe o dado que eu acho que você pediu para eu trazer, né? A violência contra as mulheres não negras cresceu 1,6%, enquanto das mulheres negras cresceu 29,9%. Isso segundo o IBGE de 2016 também. É um número absurdo, né, Evan? Isso, e assim, os dados também mostram que desde 2003 a gente tem uma crescente. Então, o número de violência contra as mulheres, né, quando a gente fala violência, violência física, violência psicológica, né, o assédio, enfim, inúmeras formas de violência, ela só vem crescendo. Existiu um determinado período, né, uma década, né, de 2003 a 2013, que houve uma queda da taxa de violência contra as mulheres brancas, né? Então ela oscila, mas os números são pequenos, enquanto a das mulheres negras ela não volta nunca, né? Ela só cresce, né? E a gente, principalmente agora nesse momento da pandemia, que a gente está vendo esses números crescerem também, isso também engloba as mulheres negras. Então, por isso que a gente fala disso, né? Pôr em pauta esse feminismo negro por em pauta o que está acontecendo na sociedade como um todo, né? Que essa violência que ocorre dentro de casa, principalmente, né? Que as pesquisas mostram também que a violência ocorre em ambiente doméstico. E aí tem tudo a ver com o que tu começou a falar, né? Essa questão da educação. Então, ela se reproduz. E quem principalmente forma a nossa sociedade são as mulheres, né? Elas que transmitem o seu conhecimento. E se elas têm consciência desse seu papel, elas conseguem educar melhor as suas próximas gerações, né? E talvez a gente consiga reduzir essas taxas, né? E só para retomar, é lógico que é importante que a gente se intitule se a gente se sente à vontade para isso, mas também não é uma regra, né? Não. Também não é uma regra. E eu acho que é muito importante agora a gente entrar um pouquinho na objetificação do corpo da mulher, porque quando a gente fala disso, as mulheres negras são as que mais sofrem também com a objetificação do corpo, né, Van? Exatamente. Então, como a gente falou desse feminismo negro, que a relação das mulheres negras ela é totalmente diferente, né? Porque justamente por conta do contexto da escravidão, a gente já tem essa objetificação do corpo da mulher. O escravo, né, como todo homens e mulheres e crianças, eram vistos como objetos, né, um instrumento de trabalho. Então, isso dá margem para qualquer tipo de uso daquele corpo, né, ali presente. E aí, principalmente, o das mulheres vai ser hipersexualizado, hiperexplorado, né? E, infelizmente, a gente ainda carrega muita coisa do período da escravidão. Então, a questão da objetificação tá incluída nessa bagagem, infelizmente, que a gente ainda traz. E observar essa mulher como um objeto que facilita com que ela seja alvo de violência, né? Porque, bom, você pode desprezar, usar da forma que você despreza e não tem importância, não tem consideração com aquele corpo. Desconectado do que parece, né? Exatamente. Às vezes as pessoas trazem essa pauta como se fosse algo muito distante, mas é uma coisa liga a outra. Sem dúvida, né? E aí a gente entra um pouquinho na Lei Maria da Penha, eu vou falar só bem breve, porque não deu tempo dos meninos também, acho que falarem da outra vez. E a gente ouve muito a Lei Maria da Penha, enfim, mas quem foi ela? Quem é
era uma mulher mesmo, e sim, né, a gente ouve falar dessa lei, e ela era uma mulher, uma farmacêutica brasileira. Gente, ela sofreu violência doméstica por 23 anos no seu casamento. Em 1983, seu marido tentou assassiná-la 2 vezes. E devido às agressões, ela ficou paraplégica, porque ele tentou eletrocutá-la durante o banho. E essa lei, ela surge, né, ela reconhece a gravidade dos crimes de violência doméstica. E a gente entra um pouquinho aí para falar também do feminicídio, porque... E muita gente pergunta... antes eu acho que é legal falar sobre o que a gente comentou essa semana, Vô. Tem muito homem que fala, e a lei do João da Penha? E aí você fica, então, meu bem, não tô falando que você não compra, mas é que, de fato, os dados são muito maiores, né, Van? E a Lei Maria da Penha, ela também abraça casos de homens, no caso. Exato. Né, porque assim, a gente comentou muito que, no caso do homem, vamos lá, pra gente entender didaticamente, né? Se uma mulher assassina um homem, ela vai ser condenada pela lei comum, né? Porque é um homicídio normal, né? Então ela vai ser condenada, vai ser julgada e condenada da forma que a gente conhece corriqueiramente, né? Agora, dependendo assim, de como o homem comete esse crime, ele vai sair impune, né? Justamente por conta disso. As mulheres se calam, né? Por toda essa opressão. Então, precisa existir, né, esses meios legais para garantir, né, essa defesa do corpo da mulher. Que as pessoas precisam entender que o feminicídio é a morte intencional pelo fato da vítima ser mulher. Exato. É isso. Ou seja, é ódio, é aversão, é repulsa, é desprezo contra as mulheres. Então, eu quero deixar uma tarefa para quem está assistindo a gente. Abram na internet, quando acabar a live, notícias sobre feminicídio. São mulheres que levaram tiros, facadas, tesouradas, que tiveram membros amputados. Ou como Maria da Penha, sofreu uma agressão, que ela quase foi eletrocutada durante o banho. Não é apenas morte, é uma morte marcada pelo ódio. O ódio cruel, de mãos de homens que foram ensinados pela estrutura patriarcal a objetificar essas mulheres. Só que eles também não aprenderam sozinhos, não é assim, né? E aí, lógico, tem mulheres machistas. Tem, porque nós vivemos em uma sociedade que nos ensina isso. Eu não nasci pensando dessa forma, né? E eu acho que nenhuma... É um processo, isso. É um projeto construído para manter esse poder masculino, né? Essa estrutura em que os homens vão exercer o poder, né? Então, por isso que quando a Tu também começou a falar, o feminismo, ele cabe a todos, né? Que ela falou a todas, a todos e todos. A todos, porque os homens também têm um papel fundamental nessa questão, né? Que é justamente de compreender esse universo, compreender o que se passa no universo feminino, quais são as questões que a gente procura, que a gente propõe, que a gente debate, se inteirar dessas questões, né? E é isso, por isso que eu falo tanto de feminismo popular. Vamos nos unir todas, todes e todos, né? Pelas que foram vítimas, pelas que estão sendo, pelas que serão, por todas nós. E aí eu falo do feminismo popular, por quê? Por que o feminismo precisa chegar muito mais além do que ele está hoje? Porque eu acho que a gente precisa refletir onde se encaixa a tua teoria, sua ideologia que é escrita, que é falada. Ela está lá na academia, mas a gente tem aquela mãe, dona de casa, que não teoriza nada, que a gente comentou no começo. Uhum. Mas a sua ideologia, ela tá onde? Nas suas publicações do Instagram, né? Eu acho que não adianta nada a gente ter uma linda e utópica ideologia se a prática ela não serve para atingir a sociedade de maneira real, de maneira positiva e real, né? E lógico, o discurso é lindo, mas se você não acolhe quem está à sua volta... E eu acho que essa é uma reflexão que cabe a muitas pautas sociais, não apenas o feminismo, né? Eu acho que a gente pode
até ampliar isso. E eu acho que a sua ideologia ela tem que atingir aquela vizinha ali que está sofrendo violência doméstica, que você ouve ela gritar, sabe? Tem que acolher a tua amiga que tá sofrendo abuso no relacionamento. Você precisa estender a mão para ela. Precisa atingir principalmente aquele sujeito que não concorda com você. E eu não estou falando que a gente tem sangue de barata, porque eu sei que não, e eu sei que é difícil pra caramba. E é lógico que nós não vamos falar para quem não quer nos ouvir, mas a gente não pode deixar de falar, né? A gente precisa sentar e falar, olha, vamos conversar? Que nem eu sofri, eu fiz um ensaio com a minha irmã um tempo atrás, e eu fiz por mim, porque eu precisava me ver, me enxergar, sabe? Como eu sou. E um amigo de 6 anos fez um comentário tão absurdo que eu não vou citar o comentário. Aham. E eu fiquei sem falar com ele e ele veio até mim depois de uma semana e falou, Tuana, eu queria te pedir desculpa, porque eu fui escroto e eu queria entender. Porque no final da foto eu colocava, vamos parar de objetificar o corpo da mulher? E o cara me manda uma daquela, eu falei, meu bem. Alô? E aí eu falei, tudo bem, vamos conversar. E ele falou, eu sei que nós temos uma amizade, eu não faço isso nem com as pessoas que eu fico. Eu falei, meu bem, você não tem que realmente fazer isso com ninguém. Ninguém. Você precisa entender que não é dessa forma que você trata as pessoas. Você não pode chegar falando essas coisas. Mesmo se você tem intimidade, o William não fala isso pra mim. Exato. Ele é meu companheiro e ele não fala isso pra mim, né? Mas eu acho que é sobre você tentar respirar fundo e tentar conversar com essas pessoas que não concordam e que talvez não entendam, simplesmente porque elas não sabem, né? E falar sobre esses dados reais, igual nós trouxemos, não utópicos. Eu acho Uhum. que a gente precisa pensar um pouco nisso. E aí eu vou trazer a fala que eu tive na reunião com você, e você falou, por favor, diga isso, né? Existem muitas guerras, mas temos que escolher quais batalhas vale a pena lutar. Enquanto tem gente passando fome, nós temos pessoas preocupadas com a cor de gênero. Mas essas pessoas não estão estendendo a mão para aquela mulher que está do teu lado ali, ó, e que precisa de apoio, sabe? Exatamente. Ela tá usando rosa, mas o que está acontecendo com ela de fato a gente não sabe, né? E nem querem saber. Essa é a E eu acho que questão. não só para quem está ao nosso redor. Quantas vezes eu peguei metrô, ônibus, eu vi uma mulher chorar e eu parei e falei: Você precisa de alguma coisa? Uhum. Eu acho que é um pouco disso, da gente se apegar nas sutilezas cotidianas para poder atingir o objetivo real, para não esquecer da essência, né? E eu acho que você falou também dessas questões de estender a mão, né? De estar atento ao movimento dessas outras mulheres que nos cercam, principalmente, né? Se a gente não pode abraçar o mundo, né? Que a gente faça o mínimo na nossa comunidade, no nosso espaço, principalmente a questão da educação, né? Como nós, como professoras, como educadoras, temos esse espaço e que deve ser usado, né? Porque é isso também, né? A gente tem que levar essa mensagem para as novas gerações para que haja mudança, né? Que é outra E coisa que você falou também que nas nossas conversas, né? Dessa estrutura que a gente tá como professores, né? Ou pelo menos deveria ser a nossa missão como professores, como educadores, de desconstruir algumas coisas, né? A gente tá falando não sei se vocês já jogaram aquele jogo Jenga, né? Que é aquela estrutura que você vai colocando as peças e você vai ter que ir tirando de baixo para continuar. E é isso, né? A estrutura tá lá, mas você tem que ir modificando algumas partes dela, retirando outros, colocando outros lugares, jogando.